Você é daquele tipo de pessoa que fica parada na frente do guarda-roupa esperando aparecer um milagre, porque você não sabe nem mais o que vestir, e todas as vezes que você escolhe uma roupa, você fala, tô sem roupa. Nesse caminho, então, de construir um guarda-roupa funcional, eu descobri que, nesse meio tempo, eu fui gerando um armário cápsula sem ter muita noção de que eu estava tendo. Primeiro vamos entender o que é isso, né? Pra gente poder economizar não só no nosso tempo, no dinheiro também na hora de fazer compras por impulso, isso também nos ajuda bastante. E vou trazer aqui pra vocês algumas dicas práticas para você poder ter o seu também, ou verificar se é o seu caso. Eu me inspirei para fazer esse vídeo na Raíza Brito, que tem um canal sobre moda. Eu tinha esquecido o termo que ela utilizava, né? O tema principal do canal dela. Ela fala bastante sobre moda e num dos últimos vídeos dela, ela estava dando dicas para você entender se você tinha um armário cápsula, se você precisava trocar as suas roupas, se você já tinha roupas que bastava você saber combinar. E nesse caminho eu entendi que o meu guarda-roupa já era cápsula. Só que eu não tenho tantas roupas que combinam entre si, porque eu estou vindo de um resquício de compras por impulso do início do ano, que depois que eu fui ter consciência do que eu estava fazendo, já não tinha mais volta. Já tinha gastado dinheiro com roupas que foram até caras, mas de baixa qualidade, e que, infelizmente, em menos de um ano, elas já não estão mais com a aparência de novas. E com o tempo eu vou ter que trocar. Mas como meu esposo tá com roupas um pouco mais, uma aparência mais velha do que as minhas, vou precisar trocar o guarda-roupa dele primeiro. Mas ele também tem um armário cápsula. Eu fui contar as minhas peças e eu fiquei surpresa que eu tenho cerca de 43 peças. Mas é claro que em breve eu vou ter que me desapegar de algumas, porque além de não combinar muito entre si a maioria das minhas roupas, a maioria delas também tá ficando velhinha de tanto que eu tô usando. Então não vai ser diferente com o armário do meu esposo, que tem muito menos peças que a minha. Então aposto que ele tem menos de 30 peças, não é possível. Primeiro de tudo, vou explicar pra vocês de maneira simples o que pra mim também é um armário cápsula, né? Ter um guarda-roupa cápsula é basicamente você ter poucas roupas, mas que são básicas e que dá pra você combinar vários looks entre elas. Praticamente como se você tivesse peças coringas, neutras na maioria, que dá pra você combinar com outros tipos de roupa e fazer determinados, não diferentes estilos, porque estilo acho que a pessoa tem até uns 3 ali ou 5 estilos diferentes pra ela mesma. Agora, fazer um guarda-roupa cápsula também precisa ter um entendimento de qual estilo você é. Eu gosto muito, por exemplo, do estilo elegante, salvo engano, aquele também que eu esqueci o nome. Mas enfim, básico e não muito casual, porque a minha profissão como advogada não permite que eu tenha um guarda-roupa esportivo, por exemplo. Então não é o meu caso. Mas além de elegante, eu lembro que é básico, que eu tava vendo até no aplicativo que a própria Raíza Brito deu de indicação, só que eu acabei desinstalando porque eu vi que ia ser mais difícil para eu entender como que o aplicativo funciona do que ganhar tempo gerando looks. Então eu desativei. Mas se eu me lembrar do nome, eu coloco aqui pra vocês na descrição. Lembrando então que ter um armário cápsula é um processo. Eu também me inspirei muito no canal da Lady Ramos. Eu gosto muito dela, ela é bem minimalista, a casa dela é um brinco, é completamente minimalista mesmo, básico, fácil de limpar, eu gosto assim. E o guarda-roupa dela também, por muito tempo ela teve um armário cápsula. Eu não me lembro se ela ainda tem, mas salvo engano sim. E ela é um exemplo que eu utilizo para substituir as minhas roupas quando eu preciso para peças mais neutras, para que eu gere um guarda-roupa com menos peças. Eu quero ter menos de 40, que já vai ser mais tranquilo para eu poder escolher. E eu não contei com peças íntimas, por exemplo, com roupas que eu utilizo para dormir, que hoje em dia eu não tenho mais baby doll. Eu me desfiz de todos eles porque eles já estavam velhinhos. Eu decidi que vou esperar mais e utilizar as roupas mais simples para dormir, as que são confortáveis. E tem dado certo. Claro que depois de um tempo eu vou comprar, mas é com o tempo, gente, isso aí é um processo. E nesse período a gente precisa ter paciência, porque se tem uma coisa que a gente tem dificuldade, às vezes, é de enfrentar aquele processo dia após dia. A gente não vai conseguir mudar radicalmente do dia pra noite, a menos que a gente tenha dinheiro para fazer isso. Como não é a nossa prioridade também, nós vamos focar primeiro em outras prioridades. E aí depois a gente vai renovando o guarda-roupa quando puder. O passo número 2 pra gente conseguir então ter um armário ou guarda-roupa, quando eu trocar de nome vocês não liguem, tá? É só uma forma de ser mais fácil. Falar armário cápsula. Pra gente poder ter esse segundo passo ali, pra ter o armário cápsula, nós precisamos praticar o desapego. Esse desapego é pra fazer apenas com o essencial, pra você não sair desapegando de tudo, porque depois você pode se arrepender. Então como que você pode fazer isso?
Faça uma pequena faxina inicial no seu guarda-roupa. Faça também aquela prática da Marie Kondo, não sei se vocês conhecem, mas ela tem o hábito de tirar tudo que tá ali para observar peça por peça quando ela for recolocando no local que pertence, né? Quando ela vai quando ela vai colocando novamente no armário, ela observa quais são as peças que não a servem mais, quais as que estão ou apertadas ou que são contra a fase que ela está atualmente de estilo, a intenção dela, né, de profissão, coisas do tipo. Faça isso na sua casa também e veja se vai dar certo pra você. E aí a gente já vai ter clareza do que nós temos de base para criar esse armário cápsula. De base, eu entendo por peças mais básicas, mais práticas, que são as que você vai colocar ali na base de tudo. Ah, eu tenho um blazer neutro cor bege. Quais peças eu posso incrementar com esse blazer aqui para que ele possa transformar vários outros looks pra mim? Ou, por exemplo, eu tenho uma calça jeans, ela já é uma das bases do seu armário. Eu tenho uma calça preta pantalona. Ou eu tenho uma calça da cor tal pantalona. Já serve também, na minha visão, tá? Ou uma camisa branca. Ou uma camisa cor preta. Já é muito bacana. O meu esposo adquiriu uma peça base também, não tão base, porque, na minha opinião, ele comprou na Insider pra poder testar, que tava todo mundo falando se era boa. A gente gostou bastante. Eu, particularmente, pego, não em segredo, né, que ele sabe, mas eu pego a camisa dele de vez em quando pra eu poder utilizar, porque é muito molinha, gente, adorei. E ele comprou uma camisa um pouco... É tipo um roxo escuro. É como se fosse uma peça base, porque é a peça de maior qualidade que ele tem atualmente, uma das, né? E faz base com várias outras calças que ele poderia ter. Ultimamente ele só tem uma calça jeans neutra e uma calça camuflada. No meu armário tem bastante, mas é só pra você entender quais as peças vão ser a base ali do seu armário cápsula, quais você não vai poder desapegar de jeito nenhum. Separe as essenciais que vão ficar e umas que você pensa em desapegar. O número 3, a gente vai agora identificar quais tipos de peças você tem, quais cores você também tem. As que você mais usa, principalmente se for cor neutra, eu acho muito importante você deixar, a menos que a peça esteja na hora de doar ou passar à frente. E a paleta de cada pessoa, né? Tem vários vídeos também, o canal da Raíza Brito, ela também já fez um vídeo próximo ali do que você pode escolher para ter sua paleta pessoal. Ela não fala muito sobre a paleta em si, mas no geral ela pega mais o assunto de que é de acordo com o local que você vive, o contexto, por onde você anda, onde você trabalha, os transportes que você utiliza, a sua rotina. É algo muito pessoal. Para você descobrir isso, você às vezes pode precisar de ajuda de um profissional da área da moda. Ou você mesmo pode pesquisar na internet, tem várias formas de a gente descobrir o que é uma paleta pessoal, né? Cada um tem a sua. E isso varia muito também com o tom de pele da pessoa e o estilo que ela tem. Esse é o segredo para tudo combinar, né? A gente observando quais cores a gente mais usa. Alguns exemplos pra gente não esquecer: o preto, branco, cinza, bege, um azul marinho, até aquele verde mais clarinho. Eu já vi blazers, terninhos lindos com essa cor. A Raíza Brito, salvo engano, também tem um blazer dessa cor, verde clarinho, e eu acho a coisa mais linda. Eu quero muito um pra mim, só que por enquanto o meu almejo é um blazer bege, porque eu só tenho um preto e um cinza meio grafite. E como o grafite, ele é como se tivesse um listrado mínimo ali, mas não é listrado. Mas o grafite acaba que com outras peças ele não combina muito. Tem que ser peças mais neutras, senão não vai ficar muito legal. O número 4 é o passo pra gente poder escolher roupas que tenham boa durabilidade e que serão peças-chave para o nosso guarda-roupa. Peças básicas vão fazer ali, além da base, né, vão utilizar em vários looks. Então, se a gente tiver muitas cores diferentes ou várias estampas, fica mais difícil de combinar. Se a sua ideia é ter um armário cápsula, então você tem que fugir um pouco das estampas. Mas tem estampas que dá pra você combinar em outras ocasiões. Exemplo, Raíza Brito também mostrou um vídeo onde ela tem um vestido listrado que, salvo engano, é um preto e branco. E ele dá pra combinar com outros tipos de peça, um blazerzinho por cima. É só um exemplo pra vocês terem uma noção melhor de como que seria. Tem também alguns vestidos, vou até mostrar pra você. Ó, esse vestido aqui, ele é bem estampado. E ele é curtinho, ele vem só até aqui. Ele vem um pouco abaixo do meu joelho, porque eu sou baixinha, né? E ele, quando eu comprei apaixonada pela estampa, mas depois eu vi que não ia combinar com muita coisa minha. Nem com bolsa, nem com sapato, que é mais difícil de combinar. Assim, alguns sapatos hoje em dia eu consigo combinar, mas foi um pouco difícil quando eu trouxe esse vestido pra cá. E detalhe, tá? Eu cometi um erro terrível. Eu comprei outro vestido com a mesma estampa dessa aqui, só que com um estilo diferente, que era de amarrar aqui em cima e um pouco mais longo. Gente,
Que arrependimento, devia ter trago só um e no máximo esse aqui que tem manga. Porque pra mim, como eu vou para a igreja, né, eu e meu esposo somos evangélicos, eu uso mais vestido de manga do que de alcinha. Não porque não pode, mas que eu me sinto mais confortável. Resumindo, tenha peças que tem um bom caimento também no seu corpo, né? Não adianta você comprar uma peça que não vai ficar legal no seu corpo, mas que fica lindo só na manequim, que foi o que eu fiz. Esse aqui só fica bonitinho quando eu coloco um cinto, tive que comprar um cinto que tava na manequim pra ficar bonito no meu corpo. Quando eu não coloco o cinto, ele fica parecendo uma Maria Mijona, porque ele fica bem grande em mim, então já entenderam, né? Exemplos que eu falei já, o blazer, uma camisa branca, uma calça jeans, são só ali pra você ter uma base do seu armário. Não se esqueça que no passo número 5, eu já até dei já uma introdução breve sobre isso, você tem que ter uma peça coringa. Não só uma peça coringa, mas umas 2 ou 3, para que você combine ela com diferentes looks. Exemplo, um vestido fica bom com tantas outras peças. Um blazer ou uma jaqueta pode servir em várias outras peças. Eu tenho uma peça coringa aqui, que é uma jaqueta, ela é uma cor, não é branco. Ela chega a ser um meio gelo com cinza claro. Eu coloco ela por cima de todos os vestidos que eu posso, porque é a jaqueta mais neutra que eu tenho. Outra que eu tenho é muito rosa, eu não vejo a hora de me livrar dela, mas ela é super confortável e é a que eu tenho. Eu só tenho 2 jaquetas, uma bem rosa, choque, da Jarro, que eu ganhei, tá? E a outra também eu ganhei, era da minha mãe, uma jaqueta cinza clara, que eu também jogo por todos os vestidos, que é a única que combina com o restante das minhas roupas. Alguns eles não combinam, né, com a jaqueta, mas a gente vai fazendo o que pode. E eu tenho 2 blazers, né, já falei pra vocês, um grafite, um preto, e além disso eu tenho uma blusa que ela é pra colocar por cima, assim, tipo, única, sabe? Uma jaqueta pra botar por cima, na jaqueta. Uma blusa de fio pra jogar por cima, aquela de manga, verde, escura, só que ela acabou ficando um pouco mais velhinha, né? Então eu deixo ela mais pra usar em casa, ou ocasiões de corrida, por exemplo. Exercícios, no geral. E tenho também uma de manga comprida também, que ela é bem mais quentinha, só que ela é de estampa. Ela é uma estampa rosa com preta, é tipo um xadrez, mas não é xadrez. E uma hora, se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui pra vocês esses detalhes do guarda-roupa que eu tô comentando. E aí, dificilmente ela combina com outras coisas, é mais ela e uma calça. Vão vendo os erros que eu cometi pra vocês aprenderem e não cometerem eles também. Desafie-se a fazer também diferentes looks com 3 a 5 peças. Eu vou tentar fazer isso aqui também e eu conto pra vocês depois o resultado. Mostrando o guarda-roupa que eu tenho, né? Depois que eu fizer ele um pouco mais cápsula do que ele já é, aí eu posso mostrar pra vocês como que eu fiz as combinações de looks, caso vocês queiram. Aí comentem. Lembrando, se você tiver muita dificuldade de montar esses looks com apenas essas peças que eu comentei, é porque talvez você tá precisando trocar algumas peças. E é aquilo, né? Ter um guarda-roupa bem definido, com peças que realmente vão ajudar com as outras e combinarem entre si, evita que a gente faça compras por impulso. Porque aí a gente vê que não precisa daquele tipo de peça e vai evitar de trazer pra casa, se for o nosso desejo de manter o armário como uma cápsula. Exemplo, se eu não tivesse visto esse vestido aqui e tivesse feito antes um armário cápsula, uma lista, né, do que eu realmente precisava e tivesse passado... Caiu. Se eu tivesse passado na loja sabendo, tendo em mente as peças que eu já tinha e que não precisava de mais, eu não teria trago. Eu comprei umas outras peças junto com esse vestido. Gente, sério, esse ano eu até comentei em outros vídeos, eu gastei muito com roupas no início do ano e perdi a mão completamente. Eu nunca tinha feito isso e quando eu fiz eu me arrependi e vi realmente essa vida de ficar comprando roupas por impulso não é pra mim. Porque depois eu percebi que a maioria das roupas que eu trouxe pra casa não combinavam com nada do que eu tinha. E aí eu só podia usar essas roupas com determinadas ocasiões e em determinados sapatos. Como que eu iria usar com outros sapatos que eu tinha? Aí quando eu ganhei outros sapatos no meu aniversário de presente, aí eu consegui fazer algumas combinações melhores, porque antes, ô dificuldade. O último passo, não menos importante pra gente evitar de cair em tentações, é importante vocês fazerem uma lista, né? Pra gente manter o que nós já temos. Essa lista seria algo do que a gente realmente só precisa e quando fosse para substituir alguma peça. Tenha sempre em mente aquela regra do entra um, sai um, para que a gente não fique fazendo erros, né, na hora de comprar. Exatamente como eu falei, que complementa a regra anterior. Se você evita comprar por impulso e só foca na lista que você já tem, aí você economiza mais e o seu guarda-roupa mantém da forma que ele tá. Igual eu. Tenho uma vida que é de mudanças, né? A gente vive fazendo mudanças em 3 anos de casados, acho que a gente mudou umas 4 vezes. A gente precisa ter um guarda-roupa mais brando, né? Porque quando eu vim pra cá, da última casa que eu vim, eu tive que me livrar de tanta roupa. Sério, eu nunca me
livrei de tanta roupa como eu me livrei do ano passado pra cá. E eu não tinha percebido que eu tinha tanta roupa assim. Hoje, onde eu tô num guarda-roupa com um guarda-roupa muito melhor, né, que eu tô utilizando o da minha mãe, imagina, o guarda-roupa que eu tinha antes era pequeno e ele vivia enxotado de roupas. Em cima e embaixo, que tinha 2 lugares para cabides, e no meio dobrados. Eu tinha torres de dobras de roupa. Hoje eu tenho uma roupa dobrada, fora as gavetas, né, que são mais íntimas, e roupas de biquíni, de peças para malhar. Então essas eu não conto muito, mas eu também tenho bem poucas. Agora, dobradas mesmo, eu tenho uma jardineira, porque não dá pra colocar ela num cabide, senão o cabide vai quebrar, porque ela é bem pesada. E o restante tá tudo no cabide. E eu amo, gente, eu queria, sério, ter um pouco menos de peças pra que eu pudesse visualizar tudo que tem no meu guarda-roupa, sem ficar um tempinho olhando, pensando, ai, o que eu vou combinar hoje? Porque sempre parece que eu uso as mesmas peças. Mas a gente não precisa viver só com essa mesmice, né? Essa cara de sem graça. Igual a Raíza Brito fala, que muitas pessoas achavam ela sem graça, mas que ela tá satisfeita com o estilo dela. Hoje eu também. É um topzinho que veio com uma calça de veludo dessa mesma estampa, dessa última compra que eu fiz por impulso. Foi uma roupa estampada, que não combina com outras roupas minhas, né? Dificilmente outros sapatos também. Só acho que 2 combinam com ela, com esse conjunto. Ao mesmo tempo eu gostei tanto porque foi uma roupa muito diferente que eu nunca tive. Mas em vista de outras compras que eu fiz, né, junto com essas roupas, foi uma compra que metade foi satisfatória e metade não. E o que você aprendeu nesse vídeo que você vai começar a aplicar? É o seu caso ter um guarda-roupa cápsula? Me conta aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, se serviu pra você de alguma forma, curte ele pra ajudar o canal, compartilha com quem tá precisando dessas dicas pra poder montar o seu armário cápsula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e fique aqui para novos vídeos. Vou trazer coisas bem bacanas pra vocês essa semana. Às vezes eu dou uma sumidinha, mas é só por conta da rotina mesmo. Mas conciliando vai dar tudo certo. Um beijo e até o próximo vídeo.